Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para continuarmos o estudo da evolução biológica, certo? Nesta aula, pessoal, na aula anterior nós estudamos o Lamarckismo, parte teórica, né? Discutimos a lei do uso e desuso, transformismo, a lei dos caracteres adquiridos. E nesta aula agora nós iremos treinar algumas questões, tá certo? Referentes a esse conteúdo. Vamos lá? Primeira questão. Olha essa questão aqui com calma, turma. Veja, uma professora de biologia explicou aos seus alunos que a quantidade da enzima lactase diminui muito ao longo do desenvolvimento de indivíduos originários de povos orientais, que impede a degradação efetiva do leite e do açúcar. A lactase ela é responsável por quebrar a lactose, que é o leite, tá certo, do açúcar. Uma das alunas comentou que essa diminuição da lactase deveria ser causada pelo tipo de alimentação característico dos orientais, pobre em leite e seus derivados. Então, o que foi que a aluna disse? Que a diminuição da produção da enzima lactase, qual a função da lactase? Olha, a lactase, ela vai, tá certo? Agir em que ela quebrar o que é ali? A lactose, certo? A lactase é uma enzima para trabalhar na lactose. A lactose é o açúcar de quê? O açúcar do leite. Aí, uma aluna disse que, o que a aluna disse? Olha, uma das alunas comentou que a diminuição de lactase deveria ser causada pelo tipo de alimentação característico dos orientais. Qual é a alimentação? Pobre em leite e seus derivados. Se a alimentação, de acordo com essa aluna, né? Se a alimentação é pobre em leite e derivado do leite, então logo nessa alimentação não está tendo ali o quê? A lactose. Se não está tendo a lactose ali, de acordo com essa ideia da aluna, não vai precisar da enzima o quê? Lactase, certo? A professora ponderou que a aluna havia expressado uma ideia que correspondia ao pensamento de quê? De Darwin, de Morgan, de Lamarck, de Crick ou de Mendel. Pessoal, veja, a aluna disse que a lactase não vai ser produzida porque não tem o que ali no corpo, na alimentação. Lactose. Se a lactose não chega ao corpo, isso cai em desuso, né? Então a lactase não é estimulada a ser produzida e, tá certo, não produzimos aí a lactase, justamente pela falta da lactose que não está chegando ali no corpo com a alimentação. Isso está relacionado com lei de uso e desuso e quem propôs essa lei foi quem? Quem propôs essa lei foi o Lamarck, certo? Gabarito letra C. Beleza, turminha. Vamos agora à questão do número 2. Olha o número 2, o Enem como cobrou. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresenta algumas características corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o seu deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria de Lamarck. Então, olha, o biólogo vai explicar essas características de acordo com o Lamarck, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vamos lá ver. De acordo com, deixe-me só destacar aqui para ficar melhor. De acordo com o Lamarck, qual seria a alternativa aqui que está de acordo com as ideias, tá certo? De Lamarck. Vamos ver, né? Vejamos. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que as características citadas no texto foram originadas por seleção natural. Turma, a seleção natural não foi proposta por Lamarck, foi posteriormente, tá certo? Foi por quem? Foi através do Darwin e não do Lamarck. Então aqui está errado. Errado, certo? Olha a letra B. A ausência de olhos, a ausência dos olhos teria sido, tá certo? Essa ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei de uso e desuso. Lei de uso e desuso, quando eu uso alguma parte do corpo, ela tende a desenvolver, e quando eu não uso, cai em desuso, tende a atrofiar, pode até desaparecer, não é isso? Então a ausência de olhos, tá certo? De acordo com a perspectiva, de acordo com as ideias aí de Lamarck, teria sim, teria sim, né, sido causada pela falta de uso. Gabarito, corretíssimo aqui, olha. Nosso gabarito é letra o quê? Letra B.
mas vamos discutir as demais, certo? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitidas apenas a primeira, tá certo? Transmitida apenas a primeira geração de descendentes. Não, pode ir passando, né, para outras gerações. Então isso aqui está o quê? Correto, não é só a primeira. Depois vejamos a letra D. Olha, as patas teriam sido perdidas pela falta de uso. E em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Pessoal, aqui está falando de genética. Lembrando que nem Lamarck, a questão fala de Lamarck, nem Darwin falavam ali, entendiam ali, aprendiam ali de genética, certo? Então, quando eu falo que, de acordo com a explicação de Darwin, ele diria falar aqui de patrimônio genético, de Darwin não, desculpe, de Lamarck, falar de patrimônio genético aqui, ó, está errado, porque Lamarck não entendia de genética, certo? Então isso aqui, ó, não caberia, tá certo? Lamarck não entendia de genética. Então aqui está incorreto. Lamarck não entendia de genética. Depois a letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. Mas, professor, o que seriam mutações? Alterações do material genético, alteração do DNA. Novamente, Lamarck não entendia de alterações genéticas, de DNA, coisas do tipo. Nós vamos estudar isso no neodarwinismo mais à frente. Mas Lamarck não entendia de mutações, certo? Então isso aqui não caberia na explicação dele. Olha, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por seres mais adaptados ao ambiente em que os organismos se encontram. Aqui tá, esse pedaço aqui, ó, está relacionado aí com seleção natural de Darwin, certo? Quando eu falo de mutação, eu estou falando ali das ideias que surgem, que são explicadas ali no neodarwinismo. Mas Lamarck não entendia disso. Então, nosso gabarito aqui é letra B, certo? Mais uma questão, olha. Darwin, em sua viagem às Ilhas de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Darwin, tá certo, que fez uma viagem ali, uma grande viagem, tá certo, e analisou muitos seres vivos no arquipélago de Galápagos. Ele observou que tentilhões tinham bicos diferentes, em formatos diferentes, e isso estava muito relacionado à alimentação ali disponível, certo? Depois aqui eu estou falando de quem agora? Lamarck. Ó. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria se esticado para colher as folhas e frutos no alto das árvores, elaborou as ideias importantes sobre a evolução de seres vivos. Olha, aqui eu tenho a ideia, tá certo? Aqui de Darwin, darwinismo, e aqui de Lamarck, certo? Vejamos o que o comando da questão aqui está pedindo. O texto aponta que a ideia comum às teorias da evolução, proposta tanto por Darwin quanto Lamarck, refere-se à interação entre os seres, os organismos e seus ambientes. Essa interação, pessoal, entre o organismo e o seu ambiente, certo? O ambiente onde o organismo está, é denominada de quê? Mutação. Mutação não. Mutação é alteração do material genético. É denominada de adaptação. É a interação dos seres com o ambiente ao qual eles estão ali inseridos. Seleção natural, tá certo? É o processo ali, ó, que vai selecionar os mais aptos e que foi proposto por Darwin e não por Lamarck, tá certo? Então a C está incorreto. Recombinação gênica, tá certo? Está se referindo a genes, a DNA. Darwin e Lamarck não falavam disso. E variabilidade genética de genes, aqui novamente DNA, eles não falavam disso. Gabarito letra B, certo? Vamos mais para mais uma questão, sem perder tempo. Os princípios a seguir relacionados referem-se à teoria da evolução das espécies. Adaptação ao meio, seleção natural, mutação, lei de uso e desuso e herança de caracteres adquiridos. Lamarck, certo? Deixa eu destacar aqui, olha. Lamarck, em sua teoria, considerou. Vamos já ver, pessoal. Adaptação ao meio, Lamarck falava disso, sim ou não? Sim. Seleção natural, Lamarck falava disso? Lamarck não falava disso, porque quem falou de seleção natural foi quem? Foi o Darwin, e não o Lamarck. Então a 2 está incorreta. Quem tem 2 embaixo eu já posso cortar, né? A não serve, a B não serve, a D não serve e a E não serve. Assim nós temos aqui como gabarito
nosso gabarito aqui, tá certo? É a letra C. Vamos lá conferir todas, certo? Dá uma conferida aqui, olha. Lamarck falou de lei de uso e desuso, sim ou não? Falou de lei de uso e desuso, né? Deixa eu colocar aqui, olha. E amarelo, certo? Lamarck falou sim de lei de uso e desuso, né? Nós vimos isso na nossa aula anterior. Lamarck falou sobre a herança de caracteres adquiridos, falou também, né? Então, letra A, aliás, número um, número 4 e número 5, gabarito letra C. E assim nós acabamos a resolução de 4 questões referentes às teorias da evolução aí, certo? O objetivo aqui foi resolver questões referentes ao lamarquismo, mas aí algumas questões misturam um pouquinho de darwinismo, né? E aí a gente vai matando todas, resolvendo bastante questões. Fiquem bem, deixa o like no vídeo se foi útil, certo? Foi de seu agrado. Deixe aqui o comentário, compartilhe bastante, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais.